Vereadora, podemos? Então, a todos, muito bom dia. Damos então início à reunião de Câmara Extraordinária do dia 24 de fevereiro, conforme foi constatado entre nós na última reunião de Câmara. Retirámos o ponto que tinha a ver com a questão do PDM e da sua alteração e, em concreto, com a submissão, a deliberação sobre o início do período de consulta pública. Saúde das senhoras vereadoras, senhores vereadores, informar também que a vereadora Rita Laranja acabou de informar que motivos de ordem familiar não pode estar presente, tendo de esperar a falta, e iríamos então dar início também a saudar os técnicos da Câmara que assistem à reunião, o chefe de divisão Fernando Maranga, e também os que estão a fazer a produção, estão a fazer a gravação da reunião de Câmara. Iniciamos então o ponto único, que era o 13º ponto, e deixo então aos seus vereadores o tempo para as questões que terão para nos colocar. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, todos os funcionários da Câmara que aqui estão presentes para apoiar a realização desta reunião de Câmara e quem nos assiste através dos meios de comunicação social do município. Em primeiro lugar, permitam-me aqui agradecer a compreensão e a boa vontade que todos tivemos para passar este ponto para esta reunião extraordinária, face à extensão e à complexidade da documentação. Este prolongamento do prazo para a análise da documentação foi, de facto, bastante importante. Relativamente à análise que fizemos da alteração ao PDM de Estremoz, fazer aqui algumas considerações prévias e que depois tentarei sintetizá-las em alguns pontos. Esta proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de Estremoz, apresentada por este Executivo, representa um conjunto de mudanças que levantam, no nosso entender, sérias preocupações sobre o futuro desenvolvimento económico, social e também territorial do nosso concelho. Embora o Sr. Presidente da Câmara tenha alegado que estas alterações visam ajustar o PDM à legislação vigente, verifica-se que muitas destas medidas propostas terão, no nosso entender, impactos negativos profundos, nomeadamente naquilo que nós consideramos fundamental para a atratividade do investimento, para a fixação da população e também a dinamização da comunicação da economia local. Em primeiro lugar, da análise que fizemos aos documentos, registámos que há uma redução do solo urbano e isso causará, no nosso entender, um impacto no investimento. Há uma reclassificação de aproximadamente 34% do solo urbano para solo rústico e isso constitui uma decisão que pode, no nosso entender, comprometer o crescimento futuro de Estremoz. A conversão de áreas urbanas que anteriormente estavam destinadas à expansão urbana ou industrial para solo rústico reduz drasticamente a capacidade de captação de novos investimentos e dificulta a implementação de projetos habitacionais e empresariais. Por exemplo, aqui a zona industrial de Arcos, que já dispunha de potencial para expansão, com esta revisão, com esta alteração, viu-se limitada e inviabiliza o crescimento de novas empresas que poderiam ali instalar-se nesta localização estratégica. Na Glória, também terrenos que poderiam acolher pequenos negócios e unidades de produção, na nossa análise, foram também igualmente reclassificados, reduzindo assim a oferta de espaço disponível para atividades económicas. No nosso entender, a curto e médio prazo, esta redução de solo urbano poderá resultar numa estagnação do desenvolvimento económico e também numa maior dificuldade para a fixação de empresas e investidores. Estremoz arrisca-se assim a perder alguma competitividade para concelhos vizinhos e que poderão oferecer melhores condições de crescimento e instalação de negócios.
Há aqui também, nesta alteração ao PDM, no nosso entender, uma perda de oportunidades para fixar populações. É sabido que a desertificação do interior é um problema nacional e que exige, de facto, medidas eficazes para atrair e fixar as populações. No entanto, esta alteração falha nesse objetivo, ao limitar, de alguma forma, a construção habitacional e a expansão dos aglomerados urbanos. Veja-se, por exemplo, na freguesia de Veiros, a requalificação de várias parcelas como solo rústico impossibilita a criação de novos loteamentos residenciais, impedindo assim que jovens casais ou novas famílias de se fixarem na região. Algo semelhante também acontece em São Bento do Cortiço. A ausência de espaços destinados à habitação dificulta também a oferta de casas depois a preços acessíveis. É lógico essa análise. No nosso entender, a decisão de restringir áreas habitacionais ignora aquilo que poderão ser as dinâmicas demográficas e também a necessidade de crescimento sustentável das freguesias, em vez de estimular umas políticas de habitação e fixação da população. Esta alteração contribui para a continuação da tendência de êxodo rural. Da análise desta documentação, verificamos também que há aqui alguma falta de flexibilidade para atividades económicas. Desta forma, o crescimento económico do Concelho passa, inevitavelmente, pela existência de áreas estratégicas para o desenvolvimento de atividades comerciais e industriais. Esta proposta falha ao reduzir, no nosso entender, drasticamente a oferta de terrenos disponíveis para este fim. Freguesia de Arcos, por exemplo, uma empresa que poderia pretender instalar uma nova unidade industrial, por exemplo, no setor alimentar, estando como exemplo, poderá, de facto, ver este projeto inviabilizado devido à reclassificação de solo e que impede a construção nestas áreas. Aqui em Estremoz, a impossibilidade de ampliar a zona de atividades económicas compromete também a diversificação do tecido empresarial ou o surgimento de novas oportunidades de emprego. A falta de terrenos destinados ao comércio e serviços em várias freguesias limita o crescimento de pequenos negócios locais, afastando possíveis empreendedores que poderiam contribuir para o dinamismo económico do nosso concelho. Também há nesta alteração restrições excessivas na qualificação do solo rústico. Passo a explicar. A revisão do PDM, ou esta alteração do PDM, impõe novas limitações ao uso do solo rústico, dificultando o desenvolvimento de projetos turísticos e agrícolas que poderiam contribuir para a valorização do território. Desta forma, a rigidez imposta pelas novas normas de edificabilidade pode afastar potenciais investidores e, de facto, com a redução do solo urbano em algumas zonas, este desenvolvimento também poderá ser afetado. A redução de áreas de edificação dispersa e a imposição de limitações ao licenciamento dos núcleos de desenvolvimento turístico dificultam a valorização do património rural e a criação de projetos sustentáveis no setor do turismo. Esta decisão ignora o potencial económico das explorações agrícolas e turísticas, reduzindo assim oportunidades de crescimento económico local. Pequenos produtores agrícolas que pretendiam, por exemplo, expandir as suas explorações, vêem-se assim impedidos de o fazer, uma vez que as novas regras restringem a edificação em terrenos rústicos e estas medidas comprometem, de alguma forma, no nosso entender, a sustentabilidade da economia rural ou a modernização do setor agrícola. Também o modelo perequativo é, no nosso entendimento, uma solução injusta. A introdução deste modelo perequativo, que obriga proprietários a ceder terrenos ou a pagar compensações para viabilizar operações urbanísticas, cria desigualdades e pode, de alguma forma, desincentivar os investimentos. Em Estremoz, os pequenos proprietários que desejam construir ou expandir as suas habitações são, assim, obrigados a enfrentar encargos adicionais que não se aplicam de forma equitativa, por exemplo, a grandes promotores imobiliários.
Esta situação penaliza-se, muito provavelmente, quem tem menos recursos e pode talvez levar a um desincentivo da reabilitação urbana. Relativamente às infraestruturas e mobilidade, parece-nos que haver aqui alguma falta de estratégia. O documento, embora mencione a necessidade de melhorar as acessibilidades, esta alteração não apresenta uma estratégia clara para o desenvolvimento das infraestruturas várias e de transportes. A ausência de um plano detalhado para a variante norte de Estremoz compromete a melhoria da circulação rodoviária e o alívio do tráfego pesado dentro da cidade. Além disso, por exemplo, o alargamento da via de ligação à zona industrial de Arcos, crucial para a mobilidade empresarial, não encontramos, pelo menos, devidamente contemplado. Ou seja, a falta de abordagem integrada para a mobilidade poderá resultar num congestionamento crescente e numa menor atratividade do concelho para novos investimentos. De referir também aqui, e que para nós é importante, as divergências nos pareceres das entidades consultadas. A proposta de alteração ao PDM recebeu pareceres desfavoráveis de diversas entidades especializadas, o que reforça a ideia de que existem falhas estruturais e técnicas na sua fundamentação. Os documentos analisados demonstram que diversas entidades emitiram pareceres desfavoráveis à alteração do PDM, nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, CCDRA, a Direção Regional de Turismo, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, também a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, também emitiu parecer desfavorável e estes pareceres indicam a existência, no nosso entender, de falhas significativas da fundamentação da proposta. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo manteve a sua proposta, a sua posição desfavorável, salientando a falta de justificação para algumas alterações. A APA, como eu referi, manifestou preocupações ao nível do impacto da revisão da REN, da Reserva Ecológica Nacional, alertando para possíveis efeitos negativos na proteção ambiental. Esta insistência em avançar com esta revisão, mesmo, ou com esta alteração, mesmo perante as reservas destas entidades, demonstra falta de consideração pelos parceiros técnicos e que pode resultar em consequências prejudiciais a longo prazo. Por último, importa aqui salientar o seguinte: houve, de alguma forma, uma falta de participação e debate público. Esta alteração não foi acompanhada, no nosso entender, se calhar, de um maior esforço para envolver a população e os agentes económicos do concelho. O MIEDS defende que a ausência de um amplo debate público resulta em decisões que são desajustadas às necessidades reais da comunidade. Em suma, esta proposta de alteração ao PDM apresenta, no nosso entender, algumas falhas significativas e que vão comprometer o crescimento económico, a fixação de população e a dinamização territorial do concelho. Há, no nosso entender, uma ausência de uma visão estratégica e a falta de participação pública demonstra também que este processo necessita de uma revisão mais equilibrada, mais transparente. Desta forma, o MIEDS defende um modelo de ordenamento que promova, de facto, a captação de investimento, o desenvolvimento sustentável e a valorização do território. É fundamental garantir que o PDM proteja os interesses de Estremoz, dos seus habitantes, assegurando assim um futuro próspero para o concelho. Para já é tudo. Muito obrigado. Então, se me permite, e fazendo já aqui um primeiro considerando, depois o Vereador Luís Pela irá complementar, ouvi com muita atenção o seu contributo e penso que há um erro de base e primário. Isto é, na vossa análise, aquilo que está aqui em questão, penso que, de alguma forma, não terão analisado duas questões que são fundamentais. Primeiro, revelam, na minha opinião, face àquilo que acabou de ler, um profundo desconhecimento, profundo e total desconhecimento do que é que estamos aqui a fazer hoje. Isto é, nós estamos aqui hoje, aliás, hoje, salvo seja, este processo em si, estamos aqui a trabalhar
a alteração do PDM Estremoz face àquilo que é a lei dos solos, que entrou em vigor em 2015. Não estamos de todo a fazer uma revisão do PDM. Que já referimos até que ela, assim, no momento subsequente, terá que ser iniciada, porque estamos no prazo de 10 anos. E a generalidade das questões que o Sr. Vereador colocou são questões que têm a ver com uma futura revisão do PDM. Isto é, a lei dos solos existe, é pública, vocês têm o dever de a conhecer. E quando o Vereador coloca aqui N questões, sobre, digamos, de inviabilizar crescimentos, sustentabilidade, vamos lá ver, Sr. Vereador, aqui, muito rapidamente. Primeira questão. A Câmara de Estremoz, naturalmente, face àquilo que era a alteração da lei dos solos e a reclasificação, como todas as câmaras, teve que, no seu PDM, teve que fazer um processo de reorganização de classificação de solos. Isso é de lei. Isto é, só podia ser, neste momento, o solo que era urbanizável, esse solo só podia manter-se no atual PDM se já houvesse, de facto, algo construído, projetos aprovados ou infraestruturas. O que não havia em muita área, como calcula, nem havia. E por isso também essa lei dos solos, em 2015, o enquadramento e o seu motivo. Depois, aquilo que era a necessidade da atração direta, isto é, estes solos que estão aqui no nosso Conselho não podem ser, digamos, não são solos, não podem ser solo urbano, eram urbanizáveis, mas não podem, eram cerca de 350 hectares. E nós, obviamente, que num primeiro momento, e explico já também as questões das entidades, tentámos manter ao máximo, digamos, que a densidade e a quantidade de solos para ficarem, digamos, em urbanizável ao anterior PDM. Isto é, conseguimos que 1/3 desse solo não saísse simplesmente para solo rural. Que isso era a lei que obrigava, e por isso os pareceres das entidades, nesse primeiro momento, foram claramente negativos, todos, porque nós achámos que podíamos ir mais além e quisemos manter, isto é, puxámos ao máximo aquilo que era a nossa capacidade edificatória para Estremoz. E 1/3 daquilo que estaria perdido não ficou perdido. Mas conseguimos claramente com os OPGs, que não estou a incluir nesse solo, aumentar ainda mais a nossa capacidade de expansão. Depois também, nesta primeira introdução muito genérica, dizer também o seguinte. Neste momento até está em vigor um simplex, digamos, no âmbito do ordenamento, e para o futuro os pareceres existem, mas são pareceres que não têm qualquer... Isto é, a Câmara poderia, eventualmente, as câmaras, no meio do processo, quando a lei foi alterada, até dispensar a constatação que foi feita. Isto, quando houve os pareceres negativos, a Câmara, obrigatoriamente, tem que fazer constatação e fê-lo. Reuniu com as entidades, mas podia, eventualmente, até voltar ao início do processo e dispensar os pareceres das entidades, de alguma forma. E não o fez, porque isso não era trágico. Era mais um ano à espera dos pareceres. Aliás, mais um ano, de novo, eles tinham que ser ouvidos, apesar de não ter que haver constatação. E isso não o fizemos. Agora, obviamente que os parceiros das entidades negativos têm a ver com a primeira proposta que foi elencada, que era uma proposta que iria, na opinião deles, mais além do que aquilo que é só uma simples alteração direta, mas fizemos-lo em prol da defesa do nosso interesse extremoso, como é óbvio, não? E não o contrário. Portanto, não há aqui nenhum erro técnico, não há aqui nenhum erro de análise, nem falta de participação, o que é que seja. Mas, Vereador, para já... Obrigado, Sr. Presidente. Acho que ainda disse mais ou menos tudo. A questão é que a própria lei nos obrigava a reduzir o perímetro urbano. Portanto, aliás, a lei foi criada precisamente para isso, para reduzir o solo urbano. E depois há aqui algo que não bate certo naquilo que disse, que é, se nós fôssemos atrás dos parceiros e de tudo aquilo que foram as sugestões das entidades, teríamos reduzido ainda mais o solo urbano. Portanto, se por um lado nos dizem que tínhamos que ir atrás daquilo que as entidades nos diziam, mas por outro nos dizem que reduzimos bastante o solo urbano, se fôssemos atrás das entidades, teríamos reduzido ainda mais. Portanto, em que é que ficamos nesta situação? Em relação à ausência de debate público, ele irá existir. E já agora, depois passo a palavra ao vereador, só aqui um dado que está alguns aqui no relatório.
Solo urbanizado PDM 2015, 501 hectares. Solo urbanizável PDM 2015, 356. Solo urbano após alteração, 556. O solo urbanizável, aquele que não tinha infraestruturas e não estava já com projetos, esse sim que teve que ser reduzido, mas isso não foi vontade da Câmara. É o documento legal, que foi o decreto-lei, que o impôs. Agora, destes 350 que estão aqui, ainda assim conseguimos evitar que 100 destes 350 não fossem, basicamente, classificados como solo não urbanizável. E havia regras, não é? E criámos os OPGs que ainda vão além do que está aqui. Vereadora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores vereadores, os colaboradores da Câmara aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Agradecer também, igualmente, esta reunião extraordinária apenas para debater a alteração do PDM, que me parece um assunto muito importante e, portanto, corroborar as palavras do Sr. vereador Nuno Rato nesta disponibilidade também da Câmara para o efeito. Uma primeira nota que é conhecida e que julgo que é assumida por todos, do relativo ou significativo atraso do PDM neste ano, neste último ano de mandato, que julgo que já poderíamos, apesar de todas as vicissitudes que o Sr. Presidente da Câmara já explicou em momentos anteriores e, sobretudo, na última reunião de Câmara, julgo que poderíamos ter avançado aqui um pouco mais. Quero realçar também que, naturalmente, este documento, o PDM, a alteração é pensada em função daquilo que são os compromissos assumidos, nomeadamente os loteamentos municipais, e, portanto, isso consta também num documento autónomo na pasta que nos foi enviada, e que existem 5, como é sabido, sendo que também realçar que, apesar das vicissitudes, mas o que é facto é que também nenhum deles avançou. Aquilo que era a perspectiva, digamos assim, dos loteamentos no Conselho, e julgo que não estariam dependentes exatamente desta alteração, porque alguns deles já são bastante antigos, mas o que é certo é que não se avançou. Existe um PR também em execução, que está identificado como sendo o da Quinta do Carmo, sendo que ele havia caducado e depois foi renovado e, portanto, está em curso. E, naturalmente, há aqui uma alteração também, e já foi referido, mas eu tenho que voltar à questão que tem a ver com os solos rústicos, mas numa outra perspectiva. Há, de facto, aqui uma quantidade de solos que são classificados como rústicos, mas que também passam a urbanos, e tem a ver com um dos projetos que eu entendo que será uma das prioridades deste Executivo e que tem a ver com a Zona da Pedreira para a sua requalificação, o OPG, mas que eu gostaria de chamar aqui a atenção, porque várias entidades referem este constrangimento e que invocam até a Lei das Pedreiras para dizer que esta zona, sendo, embora inativa, mas ainda a exploração de pedreiras, o solo tem que ser rústico, invariavelmente. E, portanto, esta classificação é aqui apontada como um dos motivos, quer pela CCDR, quer pela cultura, como uma das razões para o seu parecer desfavorável. E eu percebo, do ponto de vista do pensamento do Conselho, que o Executivo queira, de facto, naquela fase final, digamos assim, da cidade, para remate do espaço urbano, transformar aquela zona e valorizando-a do ponto de vista dos espaços verdes para jardins e tudo mais. Mas esta suposta visão da Câmara para este lugar, para este espaço, é apontada... Está-se a referir a qual pedreira? Estamos a falar daquela junto ao cemitério? Existe. Essa questão é uma das mais apontadas pelas entidades, nomeadamente aquela que é responsável pelo ordenamento do território, como uma classificação que não deve ter lugar. E já sabemos que o Sr. Vereador ou o Sr. Presidente vai retorquir que isto é uma alteração e, portanto, aqui não tem lugar essa OPG. Mas o que é facto é que a entidade diz que esse é um dos motivos maiores para o seu parecer desfavorável, que não foi alterado mesmo após a concertação. Portanto, eu julgo que isto é uma evidência, não tem tanto a ver com se concordar ou não
do projeto da Câmara para aquele espaço, que do ponto de vista abstrato, à primeira vista, até parece bem, porque tem ali, ou implica, uma visão para aquele espaço que tem a ver também, não só com o lazer, mas com o aproveitamento cultural da Pedreira. Mas o que é certo é que parece que isto não encaixa e a CCDR vai ao ponto mesmo de identificar a legislação em que não encaixa. Portanto, deixar aqui esta nota, seja alteração, seja para futuro, mas que de facto parece haver aqui, do ponto de vista legal, um impedimento. Depois também referir que, e bem sabendo que esta alteração tem em vista uma alteração legislativa de 2015, mas eu havia perguntado na reunião preparatória com os vereadores se o Decreto-Lei 117 de 2024 estaria aqui já pensado ou haveria aqui alguma porta aberta para uma futura reclassificação de solos. O 117 de 2024, que é agora de dezembro, que é a alteração que permite que os órgãos autárquicos, naturalmente olhando para o território e conhecendo melhor que ninguém as necessidades, que possam proceder à reclassificação, aqui ao contrário, de rústico para urbano, com vista a colmatar as necessidades de habitação. Mas pareceu-me que não existe aqui nenhuma preparação ou pré-preparação. Bem sabemos que o intuito desta alteração não é isso, mas, já que essa lei está em vigor, parecia-me aqui útil que houvesse aqui alguma porta aberta para essas questões. Depois também se fala, Sr. Presidente, julgo eu até no regulamento, quanto aos planos municipais da ação do ruído, que é algo que devemos, mas está aqui na documentação e penso que é no regulamento. Perguntar aqui apenas se, porque me parece que não, se temos os planos municipais de ruído adaptados ao Regulamento Geral do Ruído, que é de 2007 e que, quando o Decreto-Lei foi publicado, havia 5 anos para adaptação à nova disposição legal. Falando um pouco também do novo regulamento, que que merece aqui também uma observação relativamente às alterações, e que são bastante significativas, e que se diz assim, a dada altura, no relatório também das entidades. Também saúda ao regulamento para justificar que as alterações são substanciais e não pontuais. Isto é, naturalmente, uma das razões também pelas quais a CCDR diz que emite o parecer desfavorável, é que diz que as alterações que o Sr. Presidente propõe não são de mero ajuste ou de remate à cidade, não são aqui alterações pontuais, são alterações substanciais ao documento em vigor. E esta nota é importante porque, de facto, já disse aqui, e assim é, esta alteração é apenas uma alteração, portanto, dizem as entidades que devia ser mais ligeira. Mas relativamente ao regulamento e até para justificar esta afirmação, a CCDR também diz que num total de 117 artigos são alterados 52, criados 16 e totalmente anulados 40. Realmente há aqui uma subsecção praticamente toda anulada. E, portanto, diz a entidade que isto só por si justifica que não há aqui ajustes, mas sim uma verdadeira revisão. Enfim, deixar aqui também esta nota, que me parece importante, até porque, olhando para o regulamento, realmente há aqui alterações substanciais e não sei, gostaria de ouvir o Sr. Presidente depois sobre isto. Não há aqui meros ajustes, tirar uma linha, introduzir um artigo ou um número. Há realmente aqui uma alteração substancial do corpo do regulamento do PDM. Também fala aqui, e quanto ao regulamento, o artigo 23, fala-se aqui numa disposição sobre os campos de golfe. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se está em curso a avaliação de algum equipamento turístico com campos de golfe. Sim. O artigo 34, na página 29, aposta no tecido dos mármores, transformação e comercialização, que me parece bem, aliás, é uma das propostas que apoiamos desde sempre, para a criação de condições de desenvolvimento e atração de novas unidades transformadoras.
Também não sei se existe aqui algum tipo de licenciamento, uma vez que, e bem, fala-se aqui em reapostar na indústria dos mármores, mas saber se isto está em linha com algum pedido que esteja na Câmara e que ainda não esteja público, que me parece interessante explorar e ter esse conhecimento. E também me parece que estas alterações devem estar em linha com o futuro Plano de Desenvolvimento Económico do Concelho de Estremoz, porque só assim é que faz sentido, havendo aqui uma harmonia entre todos os instrumentos da Câmara e, portanto, perguntar também se no âmbito deste plano de desenvolvimento, que eu julgo que não está concluído, mas que o Sr. Presidente estará a diligenciar, se, tal como me parece, lendo estes documentos, se a fileira do mármore vai ser uma prioridade também e como é que pretende aqui, no futuro, proceder à requalificação das zonas urbanas degradadas, no fundo, após a atividade extrativa, sendo que tem aqui uma das propostas, que é estas OPGs, mas que para já não vão poder avançar, se bem percebi as explicações até agora. Porque o Sr. Presidente disse que as OPGs não podem avançar agora porque são no âmbito de uma alteração, foi isto que foi dito na reunião, que só depois numa revisão é que podem ser, acho que todos nós percebemos isto, eu percebi isto, é que depois podem ser concretizadas e que agora, no fundo, ficaria aqui em stand-by como uma visão de futuro. Vamos lá. Depois também o regulamento chama e bem, a atenção para o facto de se privilegiar a presença das árvores em espaço urbano. E que eu acho muito positivo, sempre que, tanto quanto é do conhecimento do Executivo, ainda não temos o tal regulamento do espaço arbóreo em contexto urbano, que também julgo que a lei enquadradora é de 19 ou 20, mas, enfim, temos aqui um regulamento que chama a atenção para privilegiar as árvores, sempre que aquilo que temos feito não é bem por esse caminho. Pergunto ao Sr. Presidente, porque não vi no regulamento, provavelmente podia não ser também um enquadramento técnico, mas os painéis fotovoltaicos, não deveria estar alguma coisa também aqui neste regulamento? É uma pergunta, uma vez que trata de espaço urbano e rústico, se não devíamos ter aqui alguma chamada de atenção, algum artigo ainda genérico sobre esta matéria. Referir também, Sr. Presidente, já foi aqui dito, mas dos 7 pareceres das 7 entidades que são consultadas aqui, apenas duas mudaram o seu parecer para favorável após concertação. E eu acho que esta é uma situação que nos deve ponderar, como já foi dito, que nos deve fazer ponderar, de facto, o caminho que está a ser escolhido, porque, enfim, há uma maioria de entidades que, mesmo após ouvir os argumentos da Câmara uma segunda e terceira vez, entendeu manter a sua argumentação inicial. E eu acho que isto é importante. No caso da cultura, as orientações gerais têm a ver com a morfotipologia, que é demasiado vago. Aquilo que diz o Sr. Vereador, eu julgo que as entidades disseram o contrário, é que os índices de edificabilidade, por exemplo, o número máximo de pisos em que se pode construir na cidade de Estremoz, nada disto está definido neste contexto. E esta é uma... Não é assim, Sr. Presidente, está dito. A cultura diz que na cidade de Estremoz, ao contrário de outras freguesias, não está definido o número de pisos que se pode construir. Isto está dito, eu não estou a inventar nada, é o que está dito. Isto na malha urbana. Depois refere também que, aliás, este até foi um ponto que está aqui nos documentos de tentativa de conciliação e que não se chegou a consenso, que foi o número máximo de pisos dentro da cidade de Estremoz. Este é um dos pontos. E eu estou a ler o que extraí dos documentos. A cultura também diz, voltando aqui à tal área da UPG, na zona da Pedreira, junto ao cemitério, que não concorda com esta unidade porque está demasiado próxima do sistema de fortificação, apesar de não ser visível. Portanto, é uma das teclas em que a cultura bate muito. Portanto, não sei o que se lhe oferece dizer sobre isto, mas, de facto, a cultura é aqui muito assertiva relativamente a estes 2 pontos. E há uma outra questão que
parece de suma menos importância, mas que não é para o dia-a-dia das pessoas e de quem usa os espaços, que é a reversão de solo rústico para urbano em zonas associadas a servidões, e que para a passagem das pessoas e bens pode ser complicado e que é um ponto que não foi consensualizado. A CCDR faz também aqui um conjunto de críticas ou de, enfim, identificação de pontos que solicita também numa primeira análise a alteração por parte da Câmara, mas deixa-nos de facto aqui algumas preocupações, porque a CCDR é uma daquelas entidades que, nesta matéria do ordenamento do território e dos instrumentos, tem de facto aqui uma capacidade de análise técnica muito grande. E, portanto, o documento que hoje o Sr. Presidente nos traz aqui, e de acordo com a documentação, porque é a da Câmara, a documentação da reunião de Câmara 19, que não foi remetida nada mais recente ou atualizado, portanto, não me parece que houve aqui alteração. E, portanto, julgo que se mantenha os 5 pareceres desfavoráveis, em que não houve possibilidade de consenso. Portanto, Sr. Presidente, naturalmente que temos aqui algumas dúvidas que, ao longo da reunião, provavelmente serão esclarecidas, mas há pontos aqui que cumpre esclarecer. Já agora, deixe-me só, e vou já terminar, a cultura identifica também que zonas muito sensíveis do ponto de vista histórico, como é a Santa Vitória do Ameixial, como é o Castelo de Veiros, em que se permite a construção de edificação muito próxima, identifica essa possibilidade como um ponto negro também aqui na salvaguarda da cidade de património, que é um conceito também que a CCDR diz que pode ser posto em causa com esta alteração do PDM. E o Sr. Presidente sabe que o que eu estou a dizer é verdade. Há aqui afirmações muito perentórias relativamente a alguns pontos que as entidades entendem que podem ser postos em causa, que era a parte da cultura, naquilo que acabei de dizer, que era a CCDR aqui nas escolhas, que são escolhas e prioridades, com toda a legitimidade, que a Câmara fez para fazer, nomeadamente, a reversão da classificação dos solos. Portanto, gostaria de ouvir sobre estas matérias. Muito obrigada. Está bem. Vereador, faz favor. Só dizer aqui algumas coisas que refere estão já elas no PDM, como o número de pisos em espaço central na cidade de Estremoz são 4 pisos. Os painéis solares em zonas rústicas carecem de declaração de interesse municipal e isso mantém-se. Em relação ao espaço da pedreira, a UOPGC, aquilo que foi consertado foi a alteração da planta de ordenamento. Toda a área da UOPGC passará a ser classificada como solo rústico com categoria de equipamento, precisamente para que a pedreira possa continuar a laborar. E em relação à cultura, tem razão, foi a única entidade que não expandia o espaço urbano. Pelo contrário, nós tivemos uma reunião que durou horas aqui nesta sala, e em que às tantas a cultura, até aquilo que tinha sugerido já não concordava, e se fôssemos atrás do parecer da cultura, não se construía um único metro quadrado em Estremoz. Uns é por causa das vistas, outros é por causa das áreas de proteção, não se construía um único metro quadrado novo em Estremoz. E nós não consertámos praticamente nada com a cultura, ou talvez até nada. Durou 5 horas essa reunião, e chegámos ao ponto deles próprios, naquilo que diziam dos parceiros, se desdizerem e dizerem que não concordavam quando nós queríamos consertar com eles. E juntamente com a cultura foi isso que se passou. Mas em relação àquilo que falou da pedreira... Não gravaste. E pronto, basicamente acho que, não sei se o Sr. Presidente quer acrescentar mais. Quero, muito obrigado, vereador. Há aqui umas questões que a vereadora apontou e há pouco eu me esqueci, mas eu volto ao início desta discussão. Naturalmente são tudo questões sensíveis e são legítimas e as reuniões servem para isso mesmo.
Mas eu acho que há aqui alguma falta de, digamos, estamos aqui não há um enquadramento mais assertivo para aquilo que estamos aqui a discutir. Porque voltamos a colocar aqui questões que não têm lugar em sede de alteração de acordo com a lei dos solos. E foi precisamente, isto é um ponto que é muito importante que percebam, para não se criar a imagem contrária, foi precisamente por defendermos ao máximo a nossa capacidade de expansão e a capacidade, digamos, de sustentabilidade do futuro, que num primeiro momento existiram N pareceres desfavoráveis, porque entendemos nós, e isso foi defendido pelo professor que coordena a equipa, e foi defendido de forma assertiva e consciente e capacitada e avalizada, que podíamos aqui e acolá, para além da simples adaptação dos solos de acordo a ipsis verbis com a lei, podíamos resolver aquelas questões do remate de algumas zonas que não estavam resolvidas. E ele defendeu isso. E debatemos, digamos, de uma forma, com as entidades. A reunião com a cultura durou, de facto, 5 horas, Sr. Vereador. E o Vereador foi claríssimo em relação a isso. Aliás, nós todos bem sabemos as questões que muitas vezes existem com a questão, com os parceiros e com a dificuldade que existe, não só em Estremoz, mas em todo o país, com a questão da cultura. Depois, Sr. Vereadora, e o Vereador no rato há pouco não disse, a equação perequativa é injusta? Então, mas vai ter que dizer isso ao Governo que a aprovou na altura. A Câmara de Estremoz não criou nenhuma equação perequativa. Tem que a aplicar, tem que a criar. Porque isso é o que diz a lei. Portanto, quando fazem essa afirmação, desconhecem seguramente o artigo da lei que obriga. E foi precisamente, olha, já agora, recordo perfeitamente, a questão da cultura e o parecer desfavorável era que a equação, de alguma forma, aumentava exponencialmente a capacidade edificatória e depois verificou-se que era o contrário daquilo que eles diziam e, na altura, os argumentos foram os mesmos. Isto é, partimos de um parecer com uma premissa que não se verifica e foi demonstrada de forma cabal na reunião. Mas, ainda assim, não mudamos os argumentos. Depois a vereadora fala num atraso significativo. Ó, vereadora, então, mas explique-me lá, como é que uma Câmara como a nossa consegue obrigar as entidades que têm tutela e às quais pedimos parecer para darem o despacho mais rapidamente? Como é que nós conseguimos a APA, assim que a APA despachou, digamos, a concertação e aquilo que foi a nossa resposta aos pedidos, o processo avançou. Acha que algum executivo que está aqui, fosse quem fosse, tinha algum interesse em atrasar? Nós temos a perfeita noção do impacto que tem e de que estamos atrasados, mas eu repito, esta lei era de 2014 e em 2015 foi publicada e regulamentada e as câmaras tinham até 2020 para concretizar. Não concretizaram pelos motivos que referimos no outro dia, pandemia e atraso. Agora, factualmente, em outubro de 2021 não havia nada feito e nós tínhamos obrigatoriamente de ter uma resposta até março de 2022 e conseguimos em tempo recorde encontrar quem estivesse disponível e fosse competente para o fazer e fizemos. A partir daí, o prolongar do tempo foi o quê? Foi o problema do sistema, porque todas as câmaras, na generalidade, estavam como nós, e as entidades eram as mesmas. As entidades tiveram que, eu percebo, as entidades todas tiveram, e basta estar no Alentejo, tiveram que dar resposta a 14 municípios. E são documentos pesadíssimos, portanto, não foi fácil. Agora, a morosidade não tem a ver connosco, tem a ver com as entidades e o traço que tiveram. Depois falam, o vereador referiu ao vereador, é assim, a questão da pedreira é claramente um OPG em solo rústico para viabilizar qualquer situação e essa também. Portanto, isso está claramente referido. Depois referiu a CCDR, é muito importante. Claro que é importante. Claro que tem experiência. Sra. Vereadora, a CCDR, depois da reunião de concertação, assinou a ata, o que quer dizer que está de acordo com aquilo que é a proposta. Está no documento. Assinou a ata da concertação. Certo? Agora, os parceiros, volto a dizer, foram os parceiros ao início da primeira proposta e, de acordo com a lei, tem que haver um tempo para as entidades pronunciarem e depois, de acordo com a lei, na altura, então, tivemos que fazer a constatação. E repito que, neste momento e para o futuro, essa questão não se verifica. Há o tempo para o parecer, mas não há necessidade para sequer haver constatação. São pareceres. E os municípios para o futuro farão deles aquilo que entenderam, naturalmente, com todo o respeito pelas entidades e sem desvalorizar qualquer tipo de análise. Depois fala uma vereadora... foi uma questão que confesso que no outro dia, quando na reunião tivemos, não pública, digamos, me faltou, fiquei um bocadinho, Sr. Vereador, explique-me lá, uma lei que vem de 2015, um processo que nós iniciamos aqui, factualmente em 22, em conta-relógio,
que estamos hoje aqui em fevereiro de 24 a fechar. E, portanto, 25, peço desculpa, muito obrigado, 25 a fechar. E, portanto, há um decreto-lei que surge em dezembro de 2024. Primeira questão. A Sr. Vereador, diga-me isso, depois responda-me. Tem noção do que é que o decreto-lei 112 tem a ver com o PDM extremoso ou o PDM qualquer Câmara do país? Isto é que aquilo que genericamente, para que lá em casa percebam, é claramente o contrário. O decreto-lei passa por cima dos PDMs. Isto é, não há nenhum PDM que já seja revisto que vá... Aliás, como é que era possível? Imaginemos que até tinha alguma viabilidade. Ó, Sr. Vereador, sejamos razoáveis. Nós temos também a obrigação e responsabilidades acrescidas para também não levarmos as pessoas em erro. Como é que um processo que se iniciou, quando se iniciou, com todo o processo, então agora voltávamos para trás, mais 3 anos, para pensar no decreto-lei que não tem a ver com esta questão em concreto? Vamos lá também ser um bocadinho aqui mais responsáveis daquilo, porque naquele dia o Sr. Arquiteto respondeu, agora respondeu. Sr. Vereadora, como saberá, espero eu, o decreto-lei 112 não, é assim, não tem qualquer tipo... 117, peço que 112 é do mês de 12, 117 de 2024, dezembro de 24... Não tem nada a ver com o PDM nenhum, nem nenhuma Câmara tem que estar preocupada com ele neste momento, no PDM, nesta atração. Então o que é que faríamos agora? É que, por um lado, queixamos na morosidade, queixamos da complexidade e os pareceres. E agora, vimos aqui defender ou insinuar que houve aqui alguma impreparação e não prevemos. Claro, então nós em 21 ou em 2014 previmos que havia um decreto em 24. E ainda por cima, como a senhora Vereadora sabe, na sua dupla qualidade, que aquilo que o decreto-lei quer, digamos, de uma forma regulamentar, é passar por cima dos PDMs. Tal e como então agora o PDM... Oh, Vereador, desculpe, mas fiquei totalmente atónito com a sua intervenção naquele dia e hoje também porque revela de alguma forma algum desconhecimento, pelo menos, e é isso que sei que está aqui de boa fé, portanto não faça outro tipo de juízo de valor necessariamente. Depois sobre o número máximo de pisos, o PDM já o prevê, mas não conhecemos o PDM. Então nós vimos para aqui para uma reunião de alteração do PDM e não conhecemos o PDM. E depois falamos aqui de N regulamentos. Vamos lá ver. Estamos aqui a olhar para uma tarefa nossa, que é, de acordo com o trabalho que foi feito, que teve centenas, milhares de horas de trabalho por equipas e por eleitos, e não surgiu um dia de noite ou de manhã porque nos apeteceu. Trabalho em que nós, claramente e fundamentadamente e comprovadamente, defendemos até ao limiar os interesses do nosso município. Por isso, os pareceres contrários os justificam. Bem sabemos a dificuldade que as entidades, naquele conservadorismo que existe, rigidez, naquilo que tem a ver com a expansão, e nós fizemos, acho que houve um sucesso factual. Conseguimos recuperar 1/3 daquilo que a lei obrigava, ipsis verbis, a reconverter em solo não urbanizável. Conseguimos criar UOPGs que nos permitem já, e é já, vereadora, assim que já no pressuposto que a alteração é aprovada, vamos lá ver, não é? Já, neste momento, permite-nos avançar desde já. E estamos aqui, a andar aqui com floreados de regulamentos do ruído e das aves, quando é esta questão. E mais, este documento já foi analisado pelas entidades, e eu volto a dizer, até a CCDR, curiosamente, assinou lá a ata de concertação. Isto é, quer dizer que nós fomos ao encontro daquilo que é as preocupações, portanto, está de acordo, e no momento seguinte vai ser submetido à revisão pública. E obviamente que onde surgir essas questões e outras que não estão aqui, porque o processo é público, iremos fazer também uma reunião em que convidaremos naturalmente a população para apresentar aquilo que é a proposta e no momento seguinte poderem fazer propostas, porque há tempo suficiente, são 30 dias úteis, salvo erro, se não falhar a memória para esse... E há de haver um outro momento em que viremos aqui também olhar para as propostas e para o relatório e só depois ir à Assembleia. Portanto, a questão da participação não se coloca. Ou então, como é que faríamos este processo? Isto é, nas milhares de horas de trabalho que houve técnicos e eleitos, podiam ter vindo aqui também, naturalmente, e estariam disponíveis para isso. Ora, olha, a reunião da cultura foram 5 horas. Foi uma reunião, depois aquelas reuniões em que nós íamos analisar aquilo que eram as questões que colocava a cultura, o APA, o ICNF, por aí fora, foram... Quer dizer, é um não acabar, não é um não acabar. Mas, portanto, vereadora, eu já agora coloco também essa questão, se me permite, como é que a senhora imagina, como é que a senhora concretiza essa questão de dúvida com o Decreto-Lei 117 de 2024? Presidente. Sim, mas eu serei rápida. O Sr. Presidente, em vez de responder concretamente às nossas questões e preocupações que não são nossas, estão aqui plasmadas, o Sr. Presidente gosta de retornar a questões que, para este efeito, não têm qualquer sentido.
O que fazia sentido, por exemplo, na sua proposta, que acompanha toda a documentação e em que pede ao Executivo para aprovar, fazer uma menção, podiam ser 3 ou 4 parágrafos desta lei, que tem a ver com o ordenamento do território, com as questões da habitação, que eu acho que são fundamentais para aqui, em vez de por isso simplesmente ter ignorado. E até porque, aproveitando todo o trabalho... Vereadora, perdoa-me a interrupção. Desculpe, peço-me desculpa, estamos aqui a interromper. Que isso é... Nós estamos aqui na fase final do processo. Isso não consta, isto nunca constou. O que implicava, como penso deve ter essa consciência, espero eu, implicava voltar tudo atrás outra vez e alterar. Eu não posso pôr lá questões genéricas só porque sim, porque hoje de manhã aconteceu uma coisa, eu vou fazer num processo que já está validado e avaliado por entidades, e acha que isso é possível? Acha mesmo que isso é possível? Dê-me lá um exemplo onde é que isso aconteceu. Pode ser que conheça, que eu não conheço. Interrompeu-me, o que eu lhe estava a dizer é que até ninguém lhe está a pedir para voltar atrás em 3 anos e tal de documentação e de reuniões. O que eu achava no seu lugar era que naquela proposta assinada pelo Sr. Presidente de Câmara, que faz acompanhar toda a documentação, no final podia fazer menção, até para mostrar que não se desconhece esta temática, a um diploma, podia dizer que, tendo sido avaliado pormenorizadamente o ordenamento do território, o PDM em Estremoz, que foram identificadas para futuro algumas áreas de construção, que, aliás, foi o que disse o senhor arquiteto aqui quando eu lhe perguntei se esta documentação e esta avaliação e esta alteração previam para futuro começarmos a explorar. E, portanto, era pôr meia dúzia de frases relativamente sobre isto. Não pôs, quer dizer, não vem mal ao mundo. Era melhor... Sim, a sério. Era no sentido de, como foi feita toda a avaliação, os interlocutores e protagonistas desta alteração conhecem os documentos, conhecem as áreas, fizeram propostas de reversão e de reclassificações, poderiam identificar, olhando para todo o trabalho feito, para onde é que a cidade pode crescer para este efeito. Era isso que se pretendia. Mas... Desculpe. Não faz mal. Relativamente às respostas do Sr. Presidente, quando diz que há um erro nosso, ou neste caso penso que até foi só para o Sr. Vereador, Nuno Rato, relativamente às razões de estarmos aqui e à análise da nossa avaliação, que isto é apenas uma alteração. Pois, de acordo, o pior é que as entidades dizem que não foi feita apenas uma alteração, foi feita uma alteração substancial dos pressupostos. E, portanto, por isso é que nós trouxemos aqui estas dúvidas. E a afirmação não é nossa. Nós sabemos que é uma alteração, mas aquilo que decorre dos documentos não foi bem assim. Olha, e queria-lhe responder a outra coisa, mas, entretanto, não apontei, esqueci-me. Se me vier à ideia, entretanto, peço depois a palavra. Vereadora, depois terá a oportunidade de colocar. Portanto, se eu bem percebi, então a senhora vereadora acha que aqui o que mais... E, apesar de nós já termos explicado várias vezes que o parecer que está aí e aquilo que foi escrito no primeiro momento foi o parecer à primeira proposta. Apesar de eu já ter explicado que tentámos defender ao máximo de forma a que dos 350 hectares de terra ou de terrenos que deixavam de ser urbanizáveis, não é, temos conseguido que 1/3 ficasse na mesma... A senhora defendia que fosse... Percebo, eu depreendo. Então, o que era correto era todos os pareceres serem positivos, isto é, a Câmara, ipsis verbis, aplicava a lei, não contestava, não explicava, não reclamava e perdíamos 350 hectares, porque nesse pressuposto todas as entidades estavam de acordo e o parecer é positivo. Portanto, depreendo que a vossa preocupação não é com o Conselho de Estremoz e com o município, ao contrário daquilo que aparentam dizer, mas com as entidades externas. E volto a dizer, vereadora, desculpe lá, desculpe, mas eu não posso sair daqui. A sua vereadora fez referência à reunião que tivemos com o arquiteto. E eu vou aqui precisar o que é que o arquiteto lhe disse a si e a quem estava presente. Foi que, aliás, ele criticou severamente esta alteração da Lei dos Solos, do decreto-lei, como o senhor estava presente, precisamente porque ele disse o seguinte, genericamente, que não se justifica, na opinião dele, este decreto-lei e para alterar a lei, disse inclusivamente que achava que, na altura, que o decreto-lei de 2015 que era um bom decreto porque de uma forma regulamentava e tornava igual a classificação para todo o país, e disse que isto era perfeitamente incipiente porque a nossa proposta, sim, já contempla claramente zonas de expansão e que não há nenhum problema no território que nos diz respeito nesse sentido. E mais, agora, e outra questão que é uma questão administrativa, Sra. Vereadora,
Então, mas, eu acho que nós temos de viver naquilo, podemos convergir, divergir, estar de acordo, não estar de acordo, isso faz parte da vida e da democracia. Agora, acho que há aqui linhas que temos de enquadrar. E a linha do populismo, e de uma forma lançar para fora ideias que não têm qualquer base legal, desculpe lá, vereadora, qual é que era o impacto? Isto é um bocadinho como um vídeo do TikTok da vida, que é uma coisa que parece que é, mas não é nada. Eu vim para aqui dizer que era importante pôr lá, mas qual linha, qual referência ao Decreto-Lei 117? O que é que isto tem a ver com esta questão? O que é que isto releva? Volto a dizer, a questão de fundo está salvaguardada e a prova é aquilo que os senhores contestam. Os senhores contestam que os pareceres fossem negativos. Claro, porque toda a gente quer é restringir, não expandir. Foi o contrário daquilo que fizemos. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, esse seu argumentário de que não conheço a lei, ou desconheço a lei, ou aquilo que aqui nos trouxe, não lhe posso aceitar isso, evidentemente, porque não é válido de forma nenhuma. Aliás, Sr. Presidente da Câmara, pegando nas suas palavras, e pode rebobinar atrás, se quisesse, foi o Sr. Presidente que disse que quis ir mais além, que quiseram ir mais além. Ora, não pode o Sr. Presidente avogar o direito de querer ir mais além daquilo que foi uma simples alteração legislativa, uma simples adequação à lei, e não nos permitir a nós analisar este documento enquanto o todo. E foi isso que a gente fez. Não nos cingimos apenas àquelas alterações, mas ao documento em si, enquanto o todo, com as alterações que foram aplicadas, aquilo que foram os seus constrangimentos e aquilo que está plasmado e que pode vir a condicionar o Conselho de Estremoz, deixando aqui estes alertas. Nós não dissemos aqui, em momento algum, que não concordámos que a Câmara se tivesse debatido para que aquilo que era a redução de solo urbano que era pretendido, que a Câmara não fizesse um fica-pé tentar aumentar isso. Apenas fizemos aqui uma constatação de um facto, que esta alteração ao PDM resulta numa diminuição de 34% daquilo que era o solo urbano. Aliás, para ser preciso, a área total urbana, incluindo a zona industrial de Arcos, passou de 915,3 hectares para 596,1 hectares. Reduz significativamente a capacidade de expansão do Conselho. Foi apenas uma observação que nós fizemos. Não fizemos nenhuma inferência a dizer que achamos bem que essa redução tenha sido feita. Aliás, que ainda tivesse sido mais, ou pudesse ter sido mais, não fosse a ação da Câmara para esse efeito. Não dissemos nada disso, antes pelo contrário. Apenas constatamos que esta redução, do nosso ponto de vista, reduz significativamente a capacidade de expansão do Conselho. Aliás, quando o Sr. Presidente diz que nós temos aqui apontado que o modelo perequitativo é, de facto, um modelo injusto e que tinha que me queixar ao Governo, temos que recordar que estamos a falar desta lei de alteração dos solos, que já vem desde 2014, portanto, já nem o Governo cá está para eu me poder queixar relativamente a isso. Apenas fizemos a constatação que é uma solução injusta. E acho que temos esse direito de olhar para este modelo. Aliás, como foi... Eu não estou a dizer que a culpa é sua ou que a culpa é nossa. Estou a dizer que a forma como este modelo perequitativo foi apresentado aqui é, de facto, uma forma injusta e que, de alguma forma, também esta nova lei, este novo Decreto-Lei 117, também vem aqui um pouco minorar um pouco também aquilo que era esta solução. E, de facto, aquilo que a gente constatou é que, com esta alteração, os pequenos proprietários urbanos são obrigados a pagar, então, compensações elevadas ou a ceder terrenos ao município para a obtenção das licenças urbanísticas. Esta cedência de terrenos para infraestruturas rurais que foi imposta a novos projetos urbanísticos enquanto grandes operações imobiliárias pode, de facto, beneficiar aqui de isenções. E é esse alerta que nos compete a nós, enquanto vereadores que estamos eleitos democraticamente neste órgão, trazer aqui à coação e à consideração de todos, não só de quem aqui está, que eu nunca disse que ninguém que aqui está à volta destas mesas saiba ou não aquilo que se está aqui a tratar, ou desconheça ou não os medicamentos, longe de mim fazer tal infração, mas também para informar adequadamente quem nos está a ouvir que, caso seja aprovado esta passagem para a discussão pública deste documento, que as pessoas possam analisar um documento como um todo, que é assim que se pretende, e de facto fazer sugestões para agora ou para o processo de revisão que se tem que iniciar o mais rapidamente possível. De facto, quando nós dizemos que houve aqui uma falta de estratégia em termos das infraestruturas e de mobilidades,
Estamos a dar também os nossos contributos relativamente a esta situação. Não nos prendemos aos pareceres desfavoráveis das entidades consultadas, mas eles são relevantes e são importantes. O Sr. Presidente diz que, e deu como exemplo, a CCDR assinou a ata. É evidente que tem que assinar a ata numa reunião da qual esteve presente. O facto de assinar a ata não significa minimamente que esteja de acordo com a cedência ou não do município face às objeções e pareceres que foram traçados. Antes, pelo contrário, apenas que foram abordados estes assuntos, com uns houve concordância, com outros não houve. Mais nenhuma inferência podemos fazer relativamente à assinatura dessas entidades na ata. Aliás, aquilo que nós falámos, e nós nem quisemos estar a especificar concretamente as posições que a CCDR tomou, e algumas concordamos, outras não, apenas dissemos que, no geral, apontaram falhas na fundamentação técnica da proposta. E aquilo que eu esperava era que, de facto, a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente ou do Sr. Vereador, me dissessem assim, bem, não corresponde à verdade, estas falhas, posso ser presente? Pronto. E aquilo que a gente esperava era aqui uma resposta. Por isso é que eu levantei essa questão. Não houve falhas. A CCDR apontou falhas técnicas. Nós não concordamos com essas falhas técnicas por este e por este motivo. Depois também, não nos prendemos, de facto, de maneira nenhuma, àquilo que foi o parecer da entidade da cultura, por considerarmos também que algumas das situações que lá foram são, de facto, incompreensíveis do nosso ponto de vista, daquilo que nós pretendemos para a urbanização do nosso concelho, mas aquilo que eu aqui lhe foquei foram, além da CCDR, que pelo facto de apontar essas falhas técnicas, ou de fundamentação técnica, assim é que é, da proposta, me pareceram aqui relevantes. E da APA, nomeadamente o impacto ambiental da revisão da REN, alertando para problemas potenciais ecológicos, e, finalmente, da IP, que alertou para problemas na rede rodoviária devido à ausência de um plano claro para a mobilidade do concelho. E foi estes elementos que eu trouxe aqui à coação. Relativamente àquilo que o Sr. Presidente nos acusou de sermos muito ambiciosos face àquilo que era a participação pública. Sr. Presidente da Câmara, a participação pública e aquilo que nós entendemos que poderia ter sido feito foi, durante este período, que, por exemplo, quer a equipa, quer a Câmara, se reunisse com aquilo que são os verdadeiros representantes, ou legais representantes, da população, que são, por exemplo, as juntas de freguesia. Eu não encontrei aqui, na análise desta documentação, quantas reuniões foram feitas com os senhores presidentes de junta, a darem-lhe a conhecer estas propostas, a pedir-lhe sugestões ou alterações à mesma. Foram algumas. Se o Sr. Presidente da Câmara me disser que foram realizadas X reuniões com todos os presidentes da Junta, onde foram apresentadas estas propostas, onde nós indicámos aqui que na Junta de Freguesia de Veiros, de São Bento do Cortiço, de Evramonte, onde vai ser diminuído o seu núcleo urbano, e ficasse registada também, de alguma forma, aquilo que é as opiniões e a postura dos legais representantes das populações, que são os senhores presidentes de junta, eu não encontrei. Se o senhor presidente nos apresentar, eu faço aqui uma meia-culpa relativamente a isso. E era relativamente a essa participação pública. Ou, por exemplo, reuniões prévias com principais agentes económicos do Conselho, também seria, se calhar, importante ouvi-los também neste processo. Não quer dizer que mais à frente, agora, com a discussão pública, não haja feito uma apresentação, não se vá ter em conta, mas era atalhar caminho para aquilo que se pretende que, com esta alteração, nós possamos ter um documento para que, no mais curto espaço de tempo possível, conforme a legislação o permita, nós possamos avançar, então, para a revisão do PDM. E era só isto para já, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bem, tentar só aqui também clarificar algumas coisas. Quando nós chegamos, nós fomos confrontados que tínhamos que fazer uma alteração e tínhamos que apresentar uma proposta de alteração ao PDM em 4 ou 5 meses, ou 6 meses, no máximo, acho que nem chegava a 6 meses. Acho que nem chegava a 6 meses. E nós, quando avançámos para esta questão, tentámos ir tão longe quanto possível. E foi isto que levantou grandes questões à CCDR. A CCDR, a grande parte das questões que nos colocou é que
dizia que nós íamos para além da alteração e que coisas que nós elencávamos na nossa alteração consubstanciavam uma revisão e não uma alteração ao PDM. Esta foi a grande questão com a CCDR. E nós tentámos ir tão longe quanto nos foi possível naquelas questões que achávamos que eram importantes. Mas não podemos deixar de perceber uma coisa, que é o grande objetivo desta alteração é tão simplesmente só transformar aquilo que era solo urbanizável em solo rústico, com as exceções que também lá estavam previstas. E dentro dessas exceções, nós tentámos ir tão longe quanto possível e tentámos deixar já no documento pistas e possibilidades de avançar, já com algumas coisas que nos for possível, e numa fase de revisão termos já um caminho para fazer. Quando fala nas falhas técnicas da CCDR, que são apontadas pela CCDR, tem exatamente a ver com isto, que é a CCDR, em algumas temas que houve entre a equipa, nós próprios e a CCDR, em que a CCDR nos dizia que aquilo só podia ser feito em base de revisão e que nós tentámos ir tão longe quanto possível, dizendo que queríamos integrar nas alterações. Pronto. Quanto à questão que falou de falar com as juntas de freguesia, nesta fase, em que tudo foi feito também um pouco à pressa, face do tempo que tínhamos para fazer as coisas, não nos pareceu que fosse, visto que aquilo que estávamos a fazer era cumprir a lei naquilo que era a reversão de alguns solos, nós já fomos tão longe quanto possível, foi tentar não pôr mais areia na engrenagem que fosse atrasar ainda mais o processo, visto que tinha que haver sempre uma discussão pública, onde será apresentado nas freguesias, aqui na cidade, faremos tantas reuniões quantas nos for possível e quantas acharem que sejam necessárias, para tentar receber todos os contributos possíveis. Agora, não podemos andar aqui, quando já estamos tão atrasados como estamos. Queremos que isto se concretize o mais rápido possível. E não podemos andar aqui a adiar e a fazer mais isto e mais aquilo e pôr mais uma areia na engrenagem. Há de haver um espaço para discussão pública. As propostas têm que ser todas analisadas e respondidas. Portanto, penso eu que não valia a pena fazer uma consulta pública para uma proposta e depois uma consulta pública para uma deliberação. Se não, é consulta pública, consulta pública, consulta pública. Nós estávamos num tempo, e eu acho que todas as opiniões são importantes, e há aqui espaços e pessoas que provavelmente terão interesses, que vão manifestar-se, e que alguns deles também já temos identificados, e que sabemos que são questões que irão ser levantadas e que nós não conseguimos chegar lá, porque são questões que se arrastam aqui há anos, mas temos que esperar pelo período de consulta pública. Até porque tem que se corporizar numa proposta definitiva. E algumas delas, voltando ao início, não serão possíveis colocar aqui, que nós também temos de ter todos essa noção, que há uma série de questões que vão ser colocadas em fase de discussão pública e que não serão possíveis incorporar porque estamos a falar de uma alteração e não de uma revisão. Portanto, também temos que ter todos esta consciência e também temos que ter a consciência de transmitir às pessoas que nesta fase aquilo que estamos a fazer há coisas que não vão ser possíveis nós refermos. Porque consubstanciam uma revisão e não há uma alteração ao PDM. E, portanto, acho que também é importante que todos aqui, sem crispações, que seja uma questão o mais consensual possível, com as nossas divergências, mas que possamos tratar esta questão o mais rapidamente possível, que quem fizer um próximo mandato, sejamos nós, seja outra equipa qualquer que esteja aqui a tomar as lides do município, que possa, num futuro ou seja, num curto espaço de tempo, também começar a avançar para a revisão do PDM, que é aquilo que nós necessitamos efetivamente. Muito obrigado, vereador. E só complementar esta questão de que
O período que vem depois, não é? E depois desta alteração à lei, e que falamos de revisão, esse sim, porque grande parte de problemas estavam sinalizados já desde há uns anos atrás, porque, como sabemos, o PDM tem 10 anos de vigência. Houve algumas questões que conseguiram salvaguardar aqui no limiar nesta alteração, mas que estão em cima da mesa e, naturalmente, o que vem a seguir, que é o início do processo de revisão, será um processo mais aprofundado, tem que ser muito mais participado e feito com muito tempo, porque esse sim, até porque a outro nível, seguramente que há problemas aqui ou entropias que não vão acontecer, com a questão do simplex, haverá sempre pareceres, mas não há depois aquilo que demorou mais, foi depois dos pareceres, foi o processo para ver casa a casa, linha a linha, o que é que cada unidade, porque tínhamos que fazer. A lei obrigava à consultação. No futuro essa questão não se coloca, isto é, as entidades serão sempre consultadas para parecer, mas não há depois a obrigação de haver qualquer tipo de constatação. E aí temos mais autonomia até em termos de conselho, em termos de discussão, para ir mais longe, isto é, resolver problemas que estejam sinalizados e que comprovadamente sejam passíveis de ser incorporados no futuro PDM. Portanto, genericamente, e como entendo o Governo referiu, esta alteração é basicamente adaptarmos o PDM à nova Lei dos Solos, que já tem quase 10 anos. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Retomar aquilo que há pouco me falhou e que tinha a ver precisamente com a ata de concertação. Enfim, isto tem que ser dito porque tem que ser esclarecido. De facto, há um parecer inicial, há uma reunião com todas as entidades e a Câmara, que o Sr. Presidente também já referiu, e depois dessa reunião e dessa concertação existe a manutenção ou não da posição inicial por parte das entidades. Pronto. E o Sr. Presidente há pouco disse que o facto das entidades ou da CCDR em concreto terem assinado a ata, que significa que concordaram ou não, até porque, como sabe, a partir da página 70 do relatório das entidades estão dezenas de quadros, um a um, por cada uma das medidas que o Sr. Presidente propôs, a proposta da CCDR e depois se foi consensualizada ou não e a proposta final. Portanto, o Sr. Presidente não pode dizer que o simples facto de uma entidade que está presente assinar uma ata concorda com a sua proposta inicial, porque não é isso. E, portanto, nós temos aqui, ponto a ponto, cada uma das propostas que foram ou não consensualizadas e aquilo que o Sr. Presidente entendeu manter. Depois dizer também que nós, pelo menos eu, não contestamos nada, nós não estamos a contestar, nós estamos a questionar. Enfim, falo só por mim, naturalmente, nós estamos a questionar e foi isso que nós fizemos, até porque nenhuma das forças políticas aqui ainda enunciou o seu sentido de voto. Portanto, não vale a pena dizer-nos que estamos a contestar, porque não é isto, estamos numa postura positiva, de boa fé, a tentar perceber porque é que a entidade, cada uma das entidades tem um parecer, tem uma postura e o Sr. Presidente tem outra. E o Sr. Presidente, dentro daquilo que é a sua possibilidade, explica. Não vejo que haja aqui nenhuma contestação e que ninguém esteja aqui a fazer aquilo que não deve, do ponto de vista da legitimidade da nossa ação política. Voltando àquela reunião ou apresentação para os vereadores por parte do Sr. Arquiteto, com certeza que ele expressou a sua opinião, como cada um de nós pode ter a sua opinião relativamente ao Decreto-Lei 117. Não é isso que está aqui, nem é isso que estava na reunião em causa, portanto, isso aí, pelo menos eu lido muito bem com a opinião individual de cada um. Não é isso. Mas há de admitir que ele disse que sim, que esta nova visão ou esta alteração até deixava aberta essa oportunidade para a habitação e que já existe. Pronto, então estamos de acordo e que já existe. No fundo, houve aqui uma pequena conjugação, se quisermos assim, não é? Que a Câmara até acabou por avalizar, porque, como diz o Sr. Presidente, até bateu o pé, permita-me a expressão, para manter o máximo possível de solo urbano. Até que, no fundo, até estamos aqui, aí para o mesmo sítio, eu não percebo a sua atitude. Mas, tirando isso, que isso não é, para aqui não é, isso é também uma situação colateral, não é o fundamental. O fundamental é que, de facto, temos que avançar para a discussão pública. Penso que são 30 dias. Aquilo que é a experiência, pelo menos minha, destes 3 anos e tal, as pessoas ou as entidades não se têm pronunciado muito nesta fase.
eu propunha que a Câmara organizasse uma sessão pública, que eu julgo que isto é possível, para toda a comunidade, pronto, que tivesse para, enfim, e depois quem quiser aparece, mas pelo menos não podem dizer que não há aqui uma preocupação de transparência e dar a conhecer aquilo que será a nova visão da Câmara para o território. Para já é só. Muito obrigada. Vereadora, muito obrigado. Só dizer que, conforme na reunião nós informámos, e informamos também aqui hoje, que não está prevista só uma sessão pública. Estará uma sessão pública e também estarão previstas sessões nas freguesias para explicar a cada freguesia aquilo que é o âmbito desta alteração. E estava previsto. E aquilo que eu referi, vereadora, foi que, só para precisar, aquilo que foi dito foi que a questão da expansão e da capacidade de termos, digamos, mais capacidade, vou dizer, edificatória e de expansão, já estava previamente aqui referido. O que disse foi que a questão do decreto-lei é deficiente para aquilo que aqui está, porque ele já prevê isso. Foi isso que eu referi. Bom, não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então, agradeço os vossos contributos e proponho, então, que votemos a submissão nos termos da lei desta proposta de alteração à Lei dos Solos, a alteração do PDM em função da necessária e legal adequação à Lei dos Solos, para entrar no período de consulta pública, período esse que, salvo memória, serão 30 dias úteis. Nesse período, o nosso compromisso de fazer sessão pública com a equipa para explicar a eleitos, ao público, a empresas, quem quiser presente, aquilo que é, digamos que, esta proposta de alteração e todas as questões que tenham por colocar. Faremos também a proposta para quem quer a freguesia se consiga fazer uma reunião para explicar. E, depois, fim desse período, se não me falhar a memória, terá que haver outro período para que a equipa analise também todas as propostas e cada uma, que se pronuncie sobre cada uma delas, que faça um relatório, que proponha aqui ou lá alguma alteração que tenha enquadramento legal, para vir de novo aqui ao órgão Câmara e, nesse momento, depois desse processo, portanto, ainda vai demorar uns meses, poder ser deliberada a sua submissão para a Assembleia e, assim, o órgão, no final deste processo, terá a competência para deliberar a alteração do PDM de Estremoz face àquilo que é a obrigação legal no âmbito do decreto-lei que regulamenta a alteração dos solos, que vem desde 2014. Então, votamos a submissão e o início do procedimento para a consulta pública. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com 3 votos a favor do Executivo PS, a abstenção da vereadora da coligação Estremoz com o Futuro e os votos contra dos 2 vereadores presentes do Mietze, Nuno Rato e Joaquim Cruz. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Declaração de voto contra a alteração ao PDM de Estremoz. Os vereadores do Mietze na Câmara Municipal de Estremoz votam contra a proposta de alteração ao PDM apresentada pelo Executivo Socialista, uma vez que esta representa um entrave significativo ao desenvolvimento sustentável do concelho, ao investimento e à fixação de população. A proposta limita o crescimento urbano ao reduzir drasticamente a área de solo urbano, comprometendo a captação de investimento privado e dificultando a expansão de infraestruturas habitacionais e industriais. Além disso, os parceiros de diversas entidades consultadas, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a Direção-Geral do Território e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, demonstram que existem falhas estruturais e falta de fundamentação adequada na proposta apresentada. A própria Agência Portuguesa do Ambiente emitiu um parecer desfavorável que reforça as nossas preocupações quanto à viabilidade e coerência deste plano. A rigidez imposta às atividades económicas e desvalorização das potencialidades rurais, nomeadamente através da excessiva limitação ao licenciamento de projetos turísticos e agrícolas, revela uma visão desconectada da realidade local. A falta de uma estratégia clara para o desenvolvimento de infraestruturas e transportes, aliada à ausência de um verdadeiro debate público antes da apresentação da proposta, demonstra uma abordagem pouco participativa e desajustada às necessidades da população. Por todas estas razões, o Mietze não pode apoiar esta alteração ao PDM, considerando que o documento apresentado não promove desenvolvimento equilibrado e sustentável de Estremoz, prejudicando o futuro do Concelho e das suas gentes. Estremoz, 24 de fevereiro de 2025, os vereadores do Mietze. Muito bem. Proponho então que votemos a ata desta reunião sintética. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovado
disponibilidade. Está então encerrada esta reunião ordinária. Todos, muito obrigado.